Oi, como vai? Tudo bem? Mais um vídeo que estou preparando para você. Bom dia, que Deus abençoe sua vida e que a paz do Senhor esteja entrando aí na sua casa, viu? Mais um vídeo. No último vídeo que eu fiz, eu disse que ia fazer um vídeo a respeito da existência do mal e do sofrimento, né? Como enfrentar, como entender, como aceitar, né, a bondade e o amor de Deus e aceitar ainda o mal, a existência do mal, a existência do sofrimento, a existência da dor, né? Então, mas eu resolvi, né, falar hoje somente sobre o sofrimento, né, o sofrimento e a dor, porque falar sobre o mal, vou deixar para uma outra oportunidade, porque o tempo não dá. Para falar sobre o mal com poucas palavras, talvez eu vou até atrapalhar a tua mente, né? Falar sobre o mal, a existência de todos os males que acontecem, catástrofe, acidente, enfim, falar de tudo isso sem dar maiores explicações, talvez eu vou atrapalhar você, né? Então não é a minha intenção atrapalhar, nem confundir você, nem deixar você em crise aí, né? Então a minha intenção, na verdade, é tirar as dúvidas e não criar dúvidas, né? Então hoje eu vou falar sobre o sofrimento, a existência do sofrimento, né? E como entender o sofrimento. Olha aqui, entendendo o sofrimento. É isso que a gente vai ver hoje aqui, porque sofrimento é uma coisa. Hoje em dia o sofrimento ele causa asco nas pessoas, é uma coisa como se fosse sofrimento, como se fosse uma coisa às avessa à existência do ser humano. Então todo mundo foge do sofrimento. O ser humano vive criando maneiras para fugir do sofrimento e nós precisamos entender o sofrimento. Precisamos compreender que o sofrimento é pedagógico. O sofrimento ele nos ensina, não é? Porque é o seguinte. Por que o sofrimento ele é tão temido? Por que nós não queremos sofrimento, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor? Por quê? Porque o sofrimento, na verdade, ele é um extremo de duas coisas. Por exemplo, existe o prazer, que está de um lado, de uma extremidade, e existe o sofrimento, na outra extremidade. É como se fosse, assim, prazer e sofrimento, como que se fosse antagônico, como se fosse em contrário. Não há, por exemplo, prazer no sofrimento. E não há sofrimento no prazer. Amém? Isso é uma lógica óbvia, né? É muito difícil alguém encontrar prazer no sofrimento. Muito embora exista o tal do masoquismo aí, que as pessoas encontram prazer na dor. Tá, mas isso aí é doença, na verdade. Nós sabemos que ninguém, nem eu nem você, achamos legal, vamos dizer assim, que é gostoso sofrer, gostoso sentir dor. Para com isso, né? Então a gente sabe que prazer e sofrimento são antagônicos, são contrários, né? Os dois estão em uma das extremidades. Então nós sabemos, por exemplo, que o ser humano, tudo que ele faz, seja lá o que for que ele fizer, a partir do momento que ele acorda, ele faz todas as coisas em busca do seu prazer. Isso é incontestável. Seja lá o que você for fazer, seja lá, por exemplo, se você faz uma coisa e outra pessoa faz uma coisa ao contrário do que você faz, não quer dizer que você está fazendo por prazer e ele está fazendo por sofrimento. Não, você faz por prazer e mesmo a pessoa fazendo o contrário de você, ele está fazendo também para alcançar o prazer. Por exemplo, se você levanta de manhã cedo e você gosta de escovar o dente, você escova o dente porque você sente prazer você acordar e escovar o dente, né? E outras pessoas preferem não escovar o dente, preferem tomar café da manhã sem escovar o dente e escovar o dente só depois de tomar o café da manhã. Tanto você que escova buscou o prazer, como aquele que não escovou o dente, desculpe, é um exemplo que surgiu agora aqui, ele também está buscando o próprio prazer. Então vamos dar um exemplo mais forte. Por exemplo, aquele que vai para a guerra, ele sente prazer em ir para a guerra porque ele diz, eu vou para a guerra porque eu vou sustentar, vou honrar o meu país e eu quero contribuir para a minha nação.
E ele vai porque ele vai sentir prazer nisso. E existem outros homens que dizem, não, eu não vou para a guerra porque eu prefiro ficar aqui, eu prefiro cuidar da minha família. Então, enfim, aquele que foi para a guerra encontrou prazer indo porque ia honrar o país, ele tem os motivos dele. E aquele que ficou disse, não, eu vou cuidar da minha família, vou tomar conta, eu tenho o que fazer aqui. Eu, enfim, fez e vai encontrar prazer naquilo que ele está fazendo. E ele tomou decisão baseado no prazer dele. Não é? Existem alguns estudiosos que dizem, aliás, a psicologia diz isso, que até aqueles que se suicidam, eles estão fazendo isso em busca do prazer. Por quê? Isso parece até meio loucura, mas não é. Porque aquele que tem um espírito suicida, aliás, eu já falei um pouquinho sobre suicídio, mas existe uma mensagem mais completa sobre suicídio. Suicídio não é de Deus, mas, enfim, as pessoas fazem, aliás, cometem o suicídio pensando assim, se eu estou passando um sofrimento tão grande, uma prova tão grande, atribulado de uma maneira tal, que se eu tirar a minha própria vida, eu vou encontrar alívio, eu vou encontrar paz e eu vou encontrar prazer. Porque eu vou me livrar desse sofrimento, não vou mais sofrer mais. Então, até aqueles que se suicidam, eles tiram suas próprias vidas porque não estão aguentando mais e eles vão encontrar prazer tirando a sua própria vida. Mas nós sabemos que todo suicida, na verdade, ele não quer tirar a sua própria vida, ele não quer acabar com a vida dele. Na verdade, ele quer acabar com o sofrimento dele, ele não quer acabar, tanto que ele tem uma vontade tão grande de viver, né? A pessoa suicida, o que tem sentimento suicida, pensamento suicida, ele tem uma vontade tão grande de viver que o sofrimento está atrapalhando ele viver. Então ele prefere acabar com o sofrimento, né, para ele sentir prazer. Então, o prazer está de um lado, eu expliquei basicamente sobre o prazer. Aliás, existe um livro de John Piper, que eu recomendo para você, Em Busca do Prazer Cristão, tremendo, um livro que eu já li já umas 3 ou 4 vezes, né, é profundo, John Piper, Em Busca do Prazer Cristão. Né? Então, veja bem, o prazer é de um lado e o sofrimento é de outro. Por isso que todo mundo corre do sofrimento. Mas a gente tem que entender que o sofrimento, embora ele seja ruim, não é muito legal, nós não gostamos de sofrimento, existe o lado benéfico do sofrimento, que nós devemos aprender, né? Aliás, devemos compreender qual é o lado benéfico do sofrimento e da dor. Por exemplo, uma dor de dente, por exemplo. Quem gosta de uma dor de dente? Ninguém gosta de dor de dente. Mas acontece que a dor no dente, ele está ali avisando de que alguma coisa errada está com o dente. E se você não tomar uma atitude, né, rápido, o teu dente vai apodrecer e você vai ter que arrancar o seu dente. Ou você vai parar lá na cadeira de um dentista e vai fazer um tratamento de canal. Terrível, coisa horrível, um tratamento de canal, né? Então, aliás, não é tanto mais. Antigamente era, hoje a anestesia é muito poderosa, né? Mas não deixa de ser um sofrimento fazer um canal, né? A agonia que dá. Mas então, a dor de dente, mesmo sendo dolorosa, vamos dizer assim, mesmo sendo ruim, ela serviu para uma coisa boa. Te avisar que o teu dente vai inflamar. E outra coisa, dizem os dentistas que existem pessoas que por causa de um dente inflamado, começa a contaminar o próprio sangue. Se aquela pus, ela entra na corrente sanguínea, ela contamina e começa a prejudicar rim, começa a prejudicar fígado, enfim, até o coração. Não é? Às vezes ele sofre por causa de uma cárie, por causa de um dente, né? E só que você foi avisado por uma dor. Né? Por exemplo, a dor de cabeça é a mesma coisa, a dor de cabeça é horrível, né? Mas ela está lhe avisando de alguma coisa errada com o teu organismo. A gastrite, a dor gastrite está avisando você que se você não parar de comer pimenta, de comer muita coisa ácida, de você parar de beber, está avisando essa dor, essa gastrite, está avisando que você vai ter uma úlcera, meu irmão, você vai passar um problema sério depois. Então, na verdade, não é totalmente ruim o sofrimento.
né? Então, isso eu disse alguns sofrimentos e dores na carne. Mas existem os sofrimentos que nós enfrentamos, por exemplo, que está nos avisando que algo errado está acontecendo na nossa vida. Por exemplo, essa síndrome do pânico, por exemplo, essa ansiedade, por exemplo, essa depressão, toque, agorafobia, transtorno, né? Eu não estou aqui com bobagem, eu não estou aqui com loucura. Aliás, ontem eu fui chamado de surtado. Eu fiz uma propaganda de um vídeo meu dentro de um grupo chamado Psicanálise Online, Facebook. Aí postei lá um vídeo meu, né? E aí fizeram uns comentários. Quem é esse surtado? Da onde surgiu isso? O quê, meu irmão? Os caras são psicanalistas, eu também sou. Então eu sei das coisas, não sou. Para eles existem só reiki, só existe tratamento da carne, não é? Mexer com plantinha, regressão e meditação transcendental, projeção astral. Para com isso, meu irmão. Para. Existe também a psicoterapia bíblica, que eu considero que é a melhor que tem. Não desfazendo das outras terapias, obviamente não.